Ora, e é com estes dados que vou ouvir também agora a Judite Sousa. Judite, e depois também no final, João Coutinho Figueiredo acaba por dizer que não vai remeter o seu apoio para nenhum dos adversários que passam à segunda ronda, acaba por desfazer ou não uma das gafes da campanha eleitoral. Eu penso, Janete, que João Coutinho Figueiredo, tal como Luís Marques Mendes, tomaram essa decisão de não indicar um sentido de voto para a segunda volta das eleições presidenciais. Eu pergunto isto porque quando houve aquela confusão em torno de um eventual apoio a André Ventura, Coutinho Figueiredo remeteu então uma decisão final para depois do escrutínio ser feito. Mas estás a colocar a questão no ponto correto, Janete. Nós estamos perante uma dúvida, que é de saber até que ponto os casos em que Coutinho Figueiredo esteve envolvido nesta última semana impactaram negativamente o seu resultado. Não sabemos se a história do alegado assédio sexual teve um impacto fortemente negativo no resultado com que ele vai terminar a noite de hoje, e não sabemos até que ponto ele também terá sido penalizado por ter falado no apoio a André Ventura numa segunda volta e em ter escrito uma carta a Luís Montenegro apelando ao voto útil do PSD no dia em que Luís Montenegro esteve ao lado de Marques Mendes. Fica difícil perceber. Dito isto, Coutinho de Figueiredo, para mim, o principal pecado mortal de Coutinho de Figueiredo foi ele não ter mostrado resiliência. Ele mostrou não ter capacidade política para se posicionar perante uma situação de crise. Ao dizer que não dormiu uma noite, ao dizer que não soube bem o que é que disse. Não sabia o que lhe passou pela cabeça. Que não soube o que é que lhe passou pela cabeça. Para mim, esta é a questão fundamental. João Coutinho de Figueiredo, que terá tido o voto dos jovens, o voto urbano, o voto das elites, mostrou não ter capacidade política para lidar com situações de crise, e um político precisa de ser resiliente. Em relação ao Luís Montenegro, aquilo que eu penso, Luís Montenegro não tem margem de recuo. Luís Montenegro é um dos líderes políticos que sai desta noite. É um grande derrotado, um dos grandes derrotados. Não sei se é um grande derrotado. Acho que ele sai desta noite eleitoral em grandes dificuldades. Ele não, do meu ponto de vista, ele não tinha outra margem de recuo. Ele não podia dizer o eleitorado do PSD, eu aconselho a que vote em André Ventura, ou eu aconselho a que vote em António José Seguro. O que quer que ele dissesse seria péssimo, portanto eu acho que ele não teve alternativa. Para terminar esta intervenção, em relação ao Almirante Gouveia e Melo, eu acho que o Almirante Gouveia e Melo elaborou um equívoco, entrou num equívoco. O Almirante Gouveia e Melo acreditou que a notoriedade e a credibilidade granjeadas durante a pandemia lhe dariam acesso direto a Belém. Ora, isso não existe. A pandemia foi há 5 anos. O tempo político é muito veloz. O tempo político é mais veloz do que o próprio tempo. E, portanto, eu acho que esse foi o primeiro equívoco do Almirante Gouveia e Melo. Acho que houve um segundo problema. O Almirante rodeou-se das pessoas zangadas do PSD, o que, do meu ponto de vista, não beneficiou. Concordo com o Eduardo, quando o Eduardo disse que ele canibalizou Marques Mendes no debate televisivo e também não ganhou nada com isso. Portanto, o ataque político ao Luís Marques Mendes não beneficiou o Almirante, e depois, ele que há um ano estava eleito Presidente da República à primeira volta, começou a perder, efetivamente, quando começaram os debates televisivos, porque ele não mostrou, do meu ponto de vista, um pensamento político estruturado em relação às principais políticas públicas, em relação à saúde, em relação à habitação, em relação ao crescimento económico, em relação aos salários. Sobre as ideias que tinha para cada um desses setores que enumeras, que não ficaram clarificadas nos debates. Janete, mas é assim, nos 28 debates televisivos, as pessoas quando dizem que a campanha não foi esclarecedora, eu discordo. Eu acho que a campanha foi muito esclarecedora. Nós tivemos 28 debates televisivos. E nos debates discutiu-se o país. Agora, não sei se vocês repararam, mas o Almirante dava respostas de 30 segundos. Uma pessoa que dá uma resposta de 30 segundos num debate televisivo que ele tem que ganhar, é uma resposta que é um sinal, é uma resposta que não configura um pensamento político sólido, do meu ponto de vista. Damaso, eu vou pegar ali na ideia que foi lançada pelo Eduardo Cordeiro, no outro painel aqui no NAU, para te questionar precisamente sobre isto.
se este não apoio de Luís Montenegro a uma das outras candidaturas acaba por ser um novo não é não a André Ventura, na verdade. Não, em certo sentido, Luís Montenegro não se quis comprometer numa forma, numa tentativa, em relação a uma tentativa de André Ventura de criar aqui uma guerra entre a esquerda e a direita e, portanto, basicamente vem dizer, para a segunda volta, vem dizer que, enfim, nós não estamos aí representados e, portanto, não vamos entrar nesse campeonato, evidentemente deixando liberdade aos militantes e aos eleitores de Marcos Mendes, são 600, 700 mil, de fazerem essa opção. Sendo que esse eleitorado representa, de alguma forma, e ele sabe isso, tem uma dimensão mais moderada, é um eleitorado mais social-democrata que não fugiu para Coutrinho, que não fugiu para Ventura, não fugiria à partida para Ventura, mas pelo menos para Coutrinho, e, portanto, pode ir naturalmente para mas que comportamento António é que vamos José. assistir agora na segunda volta? De que forma é que esses votos do centro-direita vão ser diluídos? Sim, eu penso que vai haver uma dramatização e uma grande luta pelos votos os 600, 700 mil votos de Marcos Mendes, que eu penso que mais naturalmente irão para Seguro do que para Ventura, mas depois há os mais de 900 mil votos de Coutrinho, que também são um campo de combate, onde Ventura poderá beneficiar alguma coisa. Vai ser interessante ver como é que Seguro se vai posicionar em relação a esse universo eleitoral, e depois há também os 600, 700 mil votos de Gouveia e Melo, que de alguma forma, enfim, é importante perceber isso nos próximos dias, até que ponto é que é também, e em que expressão, em quantidade, é eleitorado antigo do PS. E António José Seguro estará aí a disputar também uma forte fatia desse universo. E, portanto, vai ser aqui um jogo de... penso que para Seguro tentará fugir dessa clivagem direita-esquerda, procurará eventualmente situar este debate da segunda volta mais na diferença entre quem defende a democracia e quem quer transformar o sistema, o regime, mudando a Constituição, criando uma espécie de presidencialismo à francesa, um bocadinho à la carte também, em certo sentido, liderando o país, um partido a partir de Belém. Como faz Emmanuel Macron em França. Macron em França, sim. E de que forma é que podemos fazer essa ponte, Judite, sobre aquilo que vemos acontecer em França e aquilo que está a acontecer em Portugal? Relativamente bem a política francesa, porque fiz praticamente todas as eleições desde 1981, quando François Mitterrand foi eleito pela primeira vez, e o dado curioso é que nós estamos neste momento, do ponto de vista da eleição presidencial, com uma realidade política à francesa, porque há mais de 30 anos que temos a extrema-direita nas segundas voltas das eleições presidenciais francesas. Primeiro com Jean-Marie Le Pen, que entretanto faleceu, e depois com a sua filha Marine Le Pen. E a extrema-direita, nestes últimos 30 anos, perdeu sempre a eleição presidencial. Provavelmente poderá vir a ganhá-la, Jeannette, nas próximas eleições presidenciais, não com Marine Le Pen, mas com o seu sucessor Bardella. Mas isso é algo que estaremos, eu provavelmente não, mas tu estarás aqui para conferir essa realidade. Mas penso que a circunstância da extrema-direita ter passado à segunda volta em Portugal é uma realidade política objetiva, factual, está na imprensa internacional. Eu já estive a ver o Le Monde, o Le Figaro, o El País, o El Mundo. A grande notícia é o facto de termos dois candidatos, o candidato do centro-esquerda e o ultra que é André Ventura. E há pouco nas consultas que fazias por essa imprensa internacional também destacavas aquilo que a imprensa espanhola dizia, nomeadamente sobre a derrota de Marcos Mendes, que também é muito destacada, e sobretudo de Luís Montenegro. Exatamente. O jornal espanhol El País, que é um dos mais conceituados jornais europeus e que é um jornal de centro-esquerda. O El Mundo é um jornal de centro-direita, o El País é um jornal de centro-esquerda muito credível, tem uma correspondente em Lisboa já há vários anos, e o El País está a dizer que o resultado de Luís Marcos Mendes, de certa forma, é um duro golpe para Luís Montenegro.
E é? Não, é sem dúvida. Luís Eduardo Damas. Montenegro qualquer cenário é mau para Luís Montenegro. Porque se João António José Seguro for presidente, e isso talvez seja o menos mau para ele, mas será num quadro em que a votação de Ventura tenderá a subir e, portanto, levá-lo a reivindicar a liderança da direita. O outro cenário seria absolutamente aterrador para Montenegro, que era Ventura ganhar as eleições na segunda volta. Mas o que é que falhou nesta candidatura de Marcos Mendes e, sobretudo, do apoio do Partido Socialista, Partido Social Democrata, aliás, e do CDS nessa candidatura? Eu penso que falharam várias coisas. Falhou, desde logo, a opção clara por um militante, aquela ideia de ter que ser um militante do partido. Acho que ninguém quis ver Havia exatamente... alternativa? Havia a história de Passos Coelho. Passos Coelho era de facto nunca desejado, mas não, Pedro Passos Coelho não tem qualquer apetência, não tem qualquer paixão, não quer ser Presidente da República. Isso é razoavelmente Eduardo, óbvio, acho eu. Eduardo, Luís Montenegro não iria apoiar Nunca, nem iria chamar Pedro Passos Coelho. Sim, mas havia essa ideia, mas Passos Coelho, Aliás, se Passos Coelho avançasse como Seguro avançou, talvez fosse difícil Eduardo, Eduardo, deixa-me colocar-te esta questão. Mas só para esclarecer, Passos Coelho nunca será... Sobre o silêncio de Pedro Passos Coelho. Até que ponto o silêncio de Pedro Passos Coelho... o silêncio é uma mensagem política. Não, claro, Ele não deu indicação de voto. E esse é um dos tabus para a segunda volta. Esse é um dos tabus para a segunda volta. Exatamente. E uma das dificuldades presentes para o resultado também de Marcos Mendes. E depois aconteceram outros... Enfim, não foi claro que o PSD tivesse um grande envolvimento na campanha, como alguns destacados militantes do PSD e apoiantes de Marcos Mendes disseram nos últimos dias. Depois houve esse problema desse ato de canibalismo político praticado entre Gouveia e Melo e Marcos Mendes, que prejudicou os dois, e sobretudo penso que toda a campanha, aliás, como vimos agora, com a expressividade da presença da juventude, por exemplo, e o voto, os 900 mil votos de Coutrinho, num eleitorado essencialmente jovem e urbano, e com uma campanha organizada em função do TikTok e das redes sociais, e com uma outra dimensão naquilo que pode ser considerada a humanização do candidato e a proximidade com o eleitorado, o PSD não aprendeu nada com o que se vem... O PSD e o PS, já falei nisso aqui há pouco, mas o PSD também não aprendeu com a mutação em curso no próprio sistema político e eleitoral. Falta muita ginástica e funcionou. Organizou uma campanha antiga. Uma campanha completamente do século passado. Eu discordo ligeiramente de ti, Eduardo. Eu penso que Luís Marcos Mendes nunca terá imaginado que teria tantos adversários políticos no interior do PS. Sim, isso também é verdade. Faz lembrar aquela frase do Winston Churchill, quando ele disse: os meus maiores inimigos estão dentro do meu partido, não estão fora. Ele sabia, mas deixou restringir o seu espaço político a um ponto em que, num dos períodos mais dramáticos da ação governativa nas últimas semanas, que foi a crise da saúde e com as mortes de 3 portugueses por falta de socorro, por socorro tardio, Marcos Mendes estava completamente colado ao governo, e eu acho que isso também foi fatal. Porque eu acho que depois do debate com Gouveia e Melo, ele entrou num plano inclinado e não teve outra alternativa que não fosse encostar-se ao governo.